dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória no ar, hoje trazendo política com cidadania. Cidadania é a qualidade do ser cidadão, é consequentemente sujeito a direitos e deveres, direitos que dão à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo, colocando o bem comum em primeiro lugar. Pela Constituição Federal, cidadania é um princípio fundamental da República, onde é assegurado ao indivíduo o direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e urbanista, comunicador, consultor político e de empresas. Oi, gente, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora política. Nosso convidado de hoje foi vereador em Viamão. Antes de ser o vereador mais votado de seu partido em Porto Alegre, em 2020. É formado em ciência política e gestão de trânsito. Tem a cidadania no DNA, com diversos projetos sociais. O Concreta Beco é um exemplo que nos mostra que uma ação cidadã pode ser, sim, uma solução efetiva quando a política pública não chega à comunidade. Bem-vindo a esse espaço, vereador Gessé Sangalli. Bom, eu que agradeço aí pelo espaço. Espero poder corresponder às expectativas do canal e também dos entrevistadores para fazer uma conversa interessante aí pela próxima 1h e pouca. Muito bem. Vereador, com essa participação cidadã, como é que isso surgiu na sua vida, né? Que motivações lhe inspiraram a interagir assim com a sociedade de forma tão concreta e objetiva? Bom, obrigado pela pergunta. É um tema interessante e eu acho que ele remete a uma insatisfação que todos nós temos. Todos nós demonizamos a política, todos nós nos revoltamos com o estado das coisas que a gente encontra, enxerga, todos nós achamos que os nossos impostos são mal utilizados e até questionamos se imposto realmente é uma forma justa de pedir para as pessoas contribuir para um governo que às vezes mais da metade das pessoas não concorda, porque além dos que votaram no outro candidato, tem os que se abstiveram ou não foram votar. Então, eu acho que essa questão do meu envolvimento em ações comunitárias surgiu mais por essa insatisfação. Daí eu lembro até de uma cena, são algumas cenas, mas uma que me chamou a atenção assim, enquanto a gente conversava aqui antes de iniciar. Eu lembro que quando eu fazia a faculdade de Física na URGS, que eu não me formei, tinha o restaurante universitário. E todo jovem é idealista, né? E eu ficava na fila esperando para poder almoçar no restaurante universitário. E eu tinha um colega da faculdade de Física, o Maurício Redaelli, que era uma pessoa muito ética. Ética demais, assim, a ponto de ser chato com essas coisas do dia a dia. Por exemplo, furar filas. E a gente começou a discutir sobre a moralidade do furar a fila para almoçar com seus amigos no restaurante universitário. Nós chegamos à conclusão que era errado furar a fila para almoçar no restaurante universitário com os amigos, embora fosse um comportamento socialmente aceito. E eu era uma pessoa revoltada, como todo jovem tem que ser, e a gente começava a brigar com as pessoas na fila do restaurante da URGS porque elas estavam furando a fila, e às vezes não era uma, né? Tinha uma pessoa na fila, vinha 8 para almoçar com essa pessoa, e o pessoal que estava na fila esperando acabava tendo que esperar muito mais tempo e tal. Enfim, é uma convenção social, não tem regra, não tem lei que fale sobre isso, mas é do bom senso que as pessoas respeitem os outros que estão esperando. E eu lembro que nesse momento, eu e ele começamos a pensar em placas educativas para colocar nas filas da URGS. E tem uma que está até hoje. Isso aí eu fiz em 2008. Tem uma que está até hoje, não sei se o restaurante universitário existe ainda, mas a placa está lá, ali no restaurante da Cristiano Fischer, na Ramiro Barcelos, na frente do Planetário. Que é aquela frase clássica do Luther King, que é a questão de não pode esperar, se os bons ficam quietos, os maus tomam conta, né? Algo nesse sentido. E tinha uma outra também, nós fizemos várias, e uma outra é: você, estudante, é a elite intelectual do país.
dê exemplo, né? Teoricamente, porque tu está numa universidade, ainda mais há 15 anos atrás, isso era algo mais difícil de conseguir se acessar. Hoje em dia, com a popularização do EAD e tal, acabou ficando um pouco mais fácil. Então, era uma insatisfação que ali, não que fosse a intenção, não era porque eu era altamente não popular. Eu não era impopular, eu era não popular. Eu era uma pessoa não ligada aos meios de comunicação e os meios sociais da universidade. Mas ali surgiu uma insatisfação que foi traduzida com uma ação que a maior parte das placas foram retiradas, porque elas ofendiam as pessoas, elas não eram necessariamente educativas, elas eram mais como se fossem provocadoras das pessoas estarem fazendo aquele comportamento, mas uma sobreviveu até hoje. Então, acho que ele foi o primeiro, como se fosse a primeira ação de ativismo social, de conscientização das pessoas. Mas não foi onde surgiu a insatisfação, foi onde eu consegui transformar uma insatisfação em uma ação. Pode ser simples, pequena, talvez boba, mas foi o primeiro gesto de tentar mudar o entorno que me cercava. E essa foi uma questão interessante. Daí, sobre a questão do ativismo social, como eu fazia física na URGS, eu comecei a fazer física porque a faculdade de física ficava ao lado do campus do Vale, ficava dentro do campus do Vale, mas ao lado do bairro Jardim Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é da cidade de Viamão. E eu, minha infância inteira, morei em Viamão e frequentava a Universidade Federal. E essa proximidade com a Universidade Federal me colocava numa dicotomia entre um local de conhecimento, de saber, de educação, de respeito, frente à realidade do bairro que eu morava, que era um bairro periférico, violento, com dificuldade orçamentária e muitas pessoas passando necessidade. E esse bairro de Universitário, onde eu nasci e me criei, ele representava para mim eu não sei expressar direito, mas ele representava algo que eu queria modificar. Porque eu me sentia mal por morar num local feio, mal ajeitado. E o exemplo que eu trago para vocês é o caso da Rua Sete Povos. E daí vocês vão entender o porquê que isso motivou eu ter alguma relação com o trabalho comunitário. Eu morava na Rua Monteiro Lobato e para chegar no campus do Vale da URGS, onde eu pegava ônibus toda a minha infância, eu tinha que passar pela Rua Oswaldo Cruz, que era uma rua de chão batido, cruzar pela Rua Sete Povos, que era a pior rua do bairro. E essa Rua Sete Povos, ela tinha um barranco, onde a parte superior jogava esgoto na parte inferior. E a prefeitura nunca tinha feito nenhum tipo de intervenção para consertar esse esgoto a céu aberto que vinha rolando do morro acima ao morro abaixo. E eu, quando me tornei adolescente, óbvio que a gente começa a conviver com pessoas, começa a namorar, começa a tentar trazer meninas para visitar a casa e tal, e eu sempre senti vergonha de passar pela Oswaldo Cruz, cruzando a Rua Sete Povos, onde tinha esse esgoto a céu aberto e tal, que era horrível, uma coisa feia. Era muito feio. E daí, quando eu comecei ali pelas 16, 17 anos, interagir com pessoas da minha idade, que eu queria, enfim, namorar e tal, eu tinha vergonha de passar por ali e eu fazia toda uma volta para poder chegar na minha casa sem passar por ali. E aquilo foi uma coisa que sempre me incomodou demais. E, enfim, é algo que ficou na minha memória da minha insatisfação de tentar modificar aquela realidade. E daí, entrei na URGS, estudei para o Exército, passei na SPSEX, fui para fazer a Academia das Agulhas Negras. Nas Agulhas Negras eu renunciei ao cargo, voltei para o Rio Grande do Sul, passei no concurso, que eu sou servidor público até hoje, e achei que, bom, agora estou bem, estou ganhando um bom salário, estou em condições de fazer tudo o que eu queria, porque uma coisa que nós temos quando nós não temos recursos é culpar o universo por nós não termos recursos para conseguir fazer aquilo que nós achamos que nós queríamos fazer. E às vezes quando tu vai e tu começa a ganhar dinheiro o suficiente para acabar com todas as tuas necessidades básicas, tu começa a te perceber que tu tem um vazio existencial. Que aquilo que tu achava que era a solução dos teus problemas, na verdade não sacia a tua vontade de, sei lá, os teus desejos pessoais de crescimento. E eu comecei a trabalhar no tribunal como servidor público federal, concursado, ganhando um bom salário. Hoje é um cargo de polícia judicial, vinculado ao
CNJ e o Tribunal, no caso do trabalho, mas é Tribunal Federal, né? Justiça Federal. E comecei a trabalhar lá. E nos primeiros 15 dias eu pensava, não, agora eu sou você, por exemplo, o policial que vai fazer a escolta do juiz, como, por exemplo, era aqueles que ficavam ao lado do Moro. E era a função do meu cargo era fazer isso, a segurança dos magistrados, dos desembargadores, dos ministros e tal. E achava que ia ser polícia, pé na porta e não sei o que e tal. Eu imaginava que eu ia ter não só um trabalho que me pagasse bem, mas um prestígio social e um reconhecimento da importância daquilo que eu fazia. Mas, na prática, o meu trabalho se traduzia a ver dentro de um raio-x se tinha metal dentro da bolsa. E isso, embora seja um desperdício de recurso público, porque vai pagar um policial judicial para fiscalizar um raio-x dentro de uma bolsa, que poderia ser feito com trabalhadores tão competentes quanto, mas recebendo um salário um pouco menor, eu me senti frustrado. E sabe quando tu está buscando ao longo da tua vida alguma solução, melhorar a condição de vida, para ajudar teus pais, teus filhos e tal, e quando tu chega na condição, tu te sente frustrado? Eu tive vontade naquele momento de pedir demissão do tribunal. Embora ganhasse um bom salário, qualquer pessoa me achasse louco. E na verdade eu acabei atalhando alguns anos de como se fosse promoção de carreira, porque ao sair do exército e entrar ali eu acabei ganhando como concursado mais que eu ganharia se eu fosse capitão do exército, por exemplo, na época. Então era um bom salário. Mas eu estava me sentindo frustrado pessoalmente com a função que eu estava desenvolvendo. Pensei em pedir demissão, ainda bem que eu não pedi, mas surgiu um contexto, surgiu uma ocasião em que deu alguns protestos no bairro Jardim Universitário, fomentado por estudantes da universidade, que era o fechamento do acesso dos moradores do meu bairro, que fica em Viamão, às paradas de ônibus dentro do campus do Vale da universidade, que era mais barato, porque quem mora em Viamão pegar um ônibus em Porto Alegre é mais barato que pegar o ônibus de Viamão, e ainda é de melhor qualidade, porque o transporte intermunicipal não é tão qualificado quanto o transporte municipal de Porto Alegre. Daí começou toda aquela coisa de manifestação e não sei o que e tal, e resolveram criar uma associação de moradores para legalizar a representação perante os órgãos públicos. EPTC, Prefeitura de Porto Alegre, enfim. Fizemos a associação, fizemos a solução e resolvemos o problema do acesso dos moradores. E daí pensamos, beleza, como é que a gente faz agora para conseguir manter vivo esse movimento? Porque acabou a causa. Foi solucionado o problema do acesso dos moradores. E daí alguém falou, não, vamos pegar uma sede, vamos fazer curso, palestra, formação, conscientização da população. Beleza. Conseguimos uma sede e tal e começamos a reformar ela. Ganhamos de graça lá da AETMV, uma associação que trabalha com menor em Viamão, e ganhamos herdado, assim, do antigo clube de mães do meu bairro, do Jardim Universitário, a sede. Começamos a trabalhar, vamos reformamos. Como? Fazendo rifa, fazendo galeta, essas coisas normais. E daí a gente pensou, beleza, agora que a gente reformou a associação, a gente precisa trazer as pessoas para dentro, para poder participar, fazer os cursos, as palestras, não sei o que e tal. E ninguém vinha. E daí por que não vinham? Nós tínhamos um sócio, que até hoje é sócio, o Valdir Bruch, que é sindicalista. Eu sou de direita, não sabia na época, tá? Sim. Mas ele é sindicalista, ele era de direita, agora está mais à esquerda, voltou às origens. Mas é uma pessoa muito sábia. Ele falou, o problema nosso aqui na associação é que a gente fez tudo por nós, esperando que as pessoas viessem até nós. Mas ninguém vai vir até nós. A gente vai ter que ir até elas, porque elas pensam que isso aqui é um clubinho, é a casa daqueles 3, 4 e não sei o quê. E daí, tá, como é que a gente faz para trazer as pessoas para cá? Não sabemos. E daí, a gente vai ter que encontrar algum problema na cidade, um problema do bairro que interessa as pessoas, e lá se colocar à disposição para ajudar as pessoas a resolver esse problema, e daí falar, viu, a gente é legal, vem com a gente. E daí a gente pensou o quê? Onde é que a gente vai? Não sei. Qual é que é o pior problema do bairro? Tem uma rampa lá cheia de esgoto que o pessoal reclama, que era a rua Sete Povos, onde tinham 3 sócias da nossa associação, que eram das que mais trabalhavam. A Dona Marisa, a Dona Yara e a Dona Rosane. E daí a gente pensou, não, beleza, vamos lá na rua Sete Povos, porque nós temos 3 lideranças que são da associação que moram lá, a gente vai ajudar elas, e daí a gente vai ter o pretexto para convidar as pessoas para vir aqui para a associação. E daí fomos lá e tal, e o que a gente imaginava? Tem um esgoto a céu aberto, descendo lomba acima, lomba abaixo, a gente vai pegar uma enxada, vai desenhar uma escada no piso e está resolvido. Fizemos o nosso trabalho social e nos colocamos à disposição. Era o que nós tínhamos pensado.
Chegamos lá e tal, fizemos uma reunião, roda de chimarrão, todo mundo, não sei o que e tal. Alguns estudantes da URGS, alguns moradores, algumas pessoas sócias da associação e tal. Nenhum político. E a gente já sabia qual é que era a resposta, até porque tinha 3 senhoras da rua lá. Mas a gente perguntou, o que vocês acham que incomoda aqui no bairro? B, C, D e essa rua aqui. Legal e tal. Como é que a gente pode fazer? Essa rua aqui a gente pode fazer um mutirão para arrumar a escadaria que não sei o que e tal, porque esgoto e pipipi e tal. Beleza. Daí o sindicalista deu a ideia. Beleza. Vamos fazer. Mas vamos tentar pedir ajuda da prefeitura. Vamos lá pedir para ver, porque é a obrigação deles, né? A rua é pública, né? A obrigação é deles. Vamos pedir para eles para que eles façam alguma coisa. E daí, beleza. Saiu ali a deliberação e nós irmos conversar com a prefeitura. E vou ver se eu acho aqui a foto para mostrar para vocês. E daí, escadaria Sete Povos. E daí fomos à prefeitura já botando banca. Nem perguntamos assim qual é que era, se era bom, se era ruim e tal. Chegamos lá, já achei por acaso. Essa aqui é a foto da escadaria antes. Nossa. Né? Exatamente tudo que eu falei para vocês. Mostra para a câmera ali. Ó. Daí, essa era a escadaria antes. E essa foi a escadaria antes da reunião. Que nós fomos fazer a reunião aconteceu lá em cima. A origem do concreto a beco, então, é essa aí. Mais ou menos. É isso aqui. Daí nós fizemos a reunião para tentar resolver. E a nossa ideia aqui era desenhar uma escada no chão. Galera, ajudamos vocês aí, vamos lá trabalhar na associação. E daí teve a ideia de conversar com a prefeitura. A prefeitura, é obrigação de vocês resolver isso. Daí chegamos na prefeitura falando assim, prefeito, a gente conseguiu uma reunião com alguém lá, o prefeito conseguiu nos receber e tal. Prefeito, a gente tem essa escadaria aqui, ó, que é uma obrigação de vocês, que tá assim, não sei o que e tal. A gente vai fazer ela. O senhor ajudando ou não? Eu juro que eu falei isso. A gente pode colocar no jornal que a gente queria arrumar, pedir ajuda da prefeitura, a prefeitura ajudou, ou a gente queria arrumar, pedir ajuda da prefeitura, a prefeitura não ajudou. Né? O que vocês precisam? A gente nem sabia. Né? A gente precisa de uma retro. Tá bom. Sábado de manhã vai ter uma retro lá embaixo. Chegou sábado de manhã, tinha uma retro. E daí chegou a retro. E o que a gente faz com a retro? Não sabemos, né? E daí, azar, cava. No grito, cava. Em um dia de trabalho, ela mudou para isso aqui. A gente pegou e fez todo a cama para colocar cano, colocar as caixas de esgoto e fazer a rampa, como se fosse, né? O espaço todos os moradores ali envolvidos. Sim, mas aqui até agora nenhum trabalhador tinha trabalhado, né? Sim. Por quê? Porque a gente só falou que ia fazer, botamos banca com o prefeito da época e o prefeito firmou, não, vou mandar retro, azar, vamos lá. É isso. Chegou lá e tal, pá. Daí, isso obviamente teve algum auxílio de alguns estudantes de arquitetura da URGS que, é mais ou menos assim. E tinha uns mestres de obra, uns pedreiros ali que falaram, não, é mais ou menos assim que a gente tem que fazer. Beleza, fizemos isso aqui. E daí passou uma semana, fizemos uma reunião, e agora o que a gente faz? A gente precisa de cano, de pedra e concreto para fazer a intervenção. Chegamos no prefeito de novo, prefeito. Agora que vocês abriram lá uns buracos lá no meio da vila, a gente precisa de uns canos e de umas pedras grezas, não sei o quê. E daí eu não lembro exatamente como é que foi, mas eu acho que ele deu os canos e nós compramos a pedra gresa. E daí os moradores começaram a trabalhar, nós mesmo fazendo as caixas de passagem e colocando os canos. Dá para ver que as pessoas que estão aqui não são pessoas fardadas, são pessoas aleatórias. Sim. Todos os moradores da rua, posso falar o nome deles. Cada um dos que trabalharam aqui moram na rua aqui ou moravam na rua na época. O Beto, o Ronaldo, o Alan, o Aldo e esse cara de branco que era um espanhol que estava num simpósio da URGS aí. Eu acho que ele gostou. Ele deve achar que no Brasil, todo dia é isso que acontece, né? Mas tudo bem. Fizemos isso. O terceiro mundo. No final do dia, ficou assim, ó, tapado já com esgoto, que era o esgoto a céu aberto assim. Show de bola. Sim. E agora, o que a gente faz? Não sei. Daí os arquitetos, estudantes entraram. Vamos fazer uma maquete. Vamos fazer uma interação para ver com os moradores como é que vocês querem que fique a escadaria e tal. E ficamos lá, fizemos uma maquetezinha e tal. E agora, temos que arrecadar dinheiro. E começamos a arrecadar dinheiro com rifa, isso, aquilo e tal, e começamos a fazer a escadaria. A escadaria foi avançando. Esse daqui eu sei também o nome de cada um. A menina não lembra, mas era estudante da arquitetura. A do meio é a Andressa, o de azul aqui é o Aramis, falecido, morava na frente dessa escada, e o de branco, amigo meu médico, Leonardo. Fomos indo, na outra semana subiu mais,
Nossa, olha lá. Todos os moradores trabalhando. Aqui a Claudete, a Miriam, o Ronaldo. Eu acho que gosta mais ali E da aqui câmera. foi avançando mais. Olha. Aqui é vista de cima para baixo. Sim. Olha Foi avançando mais. Foi avançando mais. E ficou uma escadaria top. Ficou top, bonito. Até hoje está aí. Depois nós fizemos a plantação da grama. Beleza. E essa foi a história da escadaria. Então, uma insatisfação desde a infância, uma inquietação sobre aquilo que acontecia, e depois, quando eu comecei a me estabelecer economicamente, uma frustração por não ter relevância social, e uma oportunidade que foi de ser representante da comunidade e poder fazer. Daí que tem as 4 sequências aqui, ó. Né? Pá, essa foto aqui viralizou. E daí foi assim que começou. Daí, enfim, mas depois todo o meu trabalho como vereador, como líder comunitário, outras obras comunitárias e coisas nesse sentido, mais ou menos nessa mesma direção, de tentar unir as pessoas, fazer obras comunitárias e tal. E isso acabou me engajando para... As pessoas começaram a me convidar para ser vereador. Me tornei vereador em Viamão com 2 ou 3 causas. Liderança comunitária, mobilidade e também austeridade e tal. E daí isso me tornou vereador. E daí quando me tornei vereador, eu tive que deixar a associação. Não que eu quisesse, mas acabou que não era de bom tom o presidente de associação ser vereador e o vereador ser presidente da associação. Daí pareceria que, tipo, só estou aqui por causa de vocês e também vocês só podem pedir coisa através de mim, porque, né, uma coisa que fica meio confusa. E daí, quando acabou o mandato, nós elegemos uma sucessora, que foi a Stephanie, que morava nessa casa aqui, ao lado da escadaria. E daí, quando primeiro dia de mandato, primeira semana de mandato, eu pensei, eu não posso parar meu trabalho comunitário. Eu fazia obras comunitárias através da associação. E nós já tínhamos feito um outro Concreta-Beco antes. Depois disso aqui nós temos um Concreta-Beco. Eu pensei, como é que eu vou manter esse meu trabalho comunitário sendo político? Eu pensei, vou começar a fazer concretagem de beco. E comecei a aprender a fazer concreta-becos. Mas surgiu como se fosse a organização social na associação, e depois no trabalho da escadaria, da ponte de não sei o quê, enfim, foi avançando cada uma das obras comunitárias, mas depois ele foi refinado como se fosse num Concreta-Beco, que é um projeto que ele tem um escopo, é ajudar ruas precárias a ter acesso. Basicamente foi isso. Então, respondendo à pergunta da questão de como é que tornou o trabalho comunitário um produto social, como se fosse, foi a partir dessa insatisfação e sorte, talvez, aí por ter encontrado pessoas que se somaram naquele momento. Muito bem. Interessante. É diferente, né? Muito. E foi espontâneo, porque é uma coisa interessante. Eu tinha uma insatisfação, queria mudar as coisas, e todo servidor público, todo não, mas a maior parte do servidor público que tem uma insatisfação e acha que pode fazer algo através da política, começa a fazer manifestação sindical, né? Eu não parti para o sindicalismo. Sim. Eu me senti uma insatisfação e busquei a solução dessa minha insatisfação tentando fazer ações que modificassem a realidade que me cercava. De vez ficar lá reclamando aumento de salário, eu resolvi fazer alguma coisa prática. Tu buscaste uma solução concreta. Tem gente que fica reclamando de um buraco na rua a vida inteira, né? Mas enfim, é mais ou menos por aí. Vereador, os projetos sociais tornam a sociedade mais engajada na política, né? Qual é a participação efetiva da sociedade num projeto? Bom, pelo exemplo que eu tenho aqui, as pessoas todas possuem um desejo de ajudar, só que elas têm medo de tomar a frente e ser responsabilizadas ou criticadas por ter feito alguma coisa. E essa foi a maior barreira entre eu ser o cara que colocava a plaquinha no Rio e me tornar como se fosse um líder comunitário. Que eu digo que eu sou um líder comunitário com um mandato, né? Agora acabo sendo um político, mas eu fui um líder comunitário que conseguiu um mandato. E o maior receio das pessoas é, primeiro, a crítica, se elas vão ser julgadas, se elas têm capacidade de fazer um trabalho relevante, e elas preferem, quando estão dispostas a ajudar, a se somar em projetos já estabelecidos do que elas tomar a frente e correr o risco de não dar certo. É o caso de vocês aqui hoje. Vocês estão arriscando fazer um trabalho que vai gerar só custos, mas também, caso dê certo, vocês vão ter
uma ferramenta de propagação de ideias pelos próximos não sei quantos anos, que pode inclusive alterar a realidade do país. Então vocês estão dispostos a assumir o risco. Eu sou uma pessoa que gostaria de ter um podcast, mas até agora não tive coragem de assumir o risco de abrir um podcast. Então, cada um tem algumas características e cada um assume os riscos que acha que tem capacidade de assumir. E toda atividade que tu faz de voluntariado tem muitas pessoas interessadas em ajudar. Só que, primeiro, elas têm esse medo de tomar a frente, e segundo, elas têm medo de ser usadas. E é muito comum, nesse meio, algumas pessoas utilizar a energia, o trabalho, o dinheiro, os recursos das pessoas para algo que não seja legal, não seja bom. E a gente vê quantas pessoas que entram em alguma ação de voluntariado e na prática depois tu vê que a tua energia, o teu engajamento acabou sendo utilizado para um benefício pessoal da pessoa que era o promotor e não... A gente vê muito isso em igreja. Não todas as igrejas, não é o que eu estou falando, mas é muito comum às vezes acontecer de tu der uma reportagem e o fiel estava dando o dízimo porque acreditava que a igreja estava fazendo um bom trabalho, mas daí tu vê o pastor saindo de helicóptero. Enfim, são coisas nesse sentido. Então as pessoas têm um pouco desse receio. Mas, quando as pessoas percebem seriedade no trabalho, quando elas percebem que ele está sendo feito com um propósito, elas se sentem felizes em ajudar, porque às vezes a remuneração ela não é em dinheiro. Óbvio que todo mundo precisa de dinheiro, tem discussão sobre isso. Mas às vezes a remuneração ela vem em satisfação, completude, ou mesmo sentir-se pertencente a algo. E elas participam. Daí por isso tu vê algumas, por exemplo, associações espíritas que fazem muitas ações de voluntariado, grupos de prato feito que fazem doação de alimentação para as pessoas em vulnerabilidade. Enfim, quando as pessoas veem seriedade, elas têm maior chance de conseguir se somar a esse projeto. Então a primeira etapa é sempre conseguir encontrar um projeto sério. E elas, obviamente, elas se sentem pertencentes. É um pouco clichê falar isso, porque todo mundo espera ouvir falar isso, né? Quando se fala sobre a questão de uma ação social, mas é verdade. Tipo, quando eu faço o Concretabeco, eu cheguei em algumas conclusões de o que tem que ter no Concretabeco. Tem que ter 5 ou 6 critérios. Alguns são técnicos e alguns são como se fossem sociais. O primeiro critério é ela ser inclinada, porque daí tu não precisa se preocupar tanto com a questão de escoamento. Segundo, é não ser muito largo, porque tu não vai ter dinheiro para fazer uma rodovia. Não pode ser muito comprido, porque senão acaba sendo algo inviável. Então, isso aqui são critérios técnicos. Os próximos critérios tem que ser pedido por alguém. Eu não vou chegar num beco e falar, pessoal, vamos concretar esse beco aqui, tem que ser pedido por alguém. A pessoa tem que pedir. Só que não é só pedir. A pessoa tem que ser bem relacionada na comunidade dela. Por quê? Não é para eu pedir voto para ela, até porque na minha eleição eu não pedi voto para os becos. Até na verdade isso foi um erro. Se eu tivesse ido pedir voto nos becos, talvez eu tivesse me eleito. Mas por quê? Porque se as pessoas não respeitam a pessoa que está promovendo, elas não vão vir me ajudar. E como é um trabalho voluntário, elas têm que, no mínimo, se sentir numa posição confortável, de nem que seja por vergonha, e trabalhar para ajudar a pessoa que elas respeitam na rua, que vai ser feita por ela e pelas pessoas que moram na região. Então, tem que ter uma pessoa que peça que seja bem relacionada com essa comunidade. E as pessoas têm que ir na palestrinha lá, ver como é que é, e a palestra não é para falar como eu sou bonito e não sei o que e tal, a palestra é para falar assim, galera, sábado, se vocês concordarem, vocês vão ter que acordar cedo, pegar enxada, não sei o que e tal, e vão ter que cavar o buraco, fazer assim, 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 como eu mandar, porque nós já fizemos outros assim e a gente viu que dá certo. Assistam aqui o vídeo, é assim que a gente vai fazer, se vocês concordarem, vão fazer. E daí, se as pessoas vão, se elas pegam a enxada e fazem, daí beleza, então a gente vai lá e faz. Então daí, não tem como dizer, por mais que seja clichê, que o cara que pegou a enxada e cavou e não sei o quê, se vier a Corsã lá cortar o negócio para colocar um cano, ela vai reclamar, né? Porque ela ajudou a fazer. Porque é diferente de algo que foi feito e ninguém é o dono. Ela se sente dona da rua porque ela ajudou a fazer a rua, né? Então acaba sendo algo que realmente faz sentido, embora eu acabe meio que não falando sempre sobre isso, porque acaba meio que caindo num senso comum. Mas realmente as pessoas que trabalham, fazem e elas conseguem se sentir mais
pertencentes àquilo e, na verdade, é muito comum, inclusive, vizinhos que não se falavam porque não se conheciam, começaram a cuidar da casa do outro, dá uma olhada para mim que eu vou sair no final de semana e tal, e agora como eles se conhecem, porque é que nem um apartamento, um beco não é diferente do apartamento. Tu mora na mesma rua do cara, tu passa todo dia na frente da casa do cara, mas tu não conhece a pessoa. E talvez ali acabou sendo uma oportunidade para se conhecer. Pô, é um cara legal, o cara trabalhou junto com a gente no sábado, então dá para confiar. E tem ruas, até eu, falar a verdade, eu penso às vezes em comprar casas do beco que eu fiz. Que nem, por exemplo, recentemente meu pai estava fazendo trocar de casa, eu falei, de repente tu vende tua casa e vamos comprar no beco aquele que a gente fez por último. Porque lá eu conheço o tiozinho lá, que aquele tiozinho é legal. Ele falou que a pessoa que vai vender, e é barato, né? E é mais barato do que comprar numa casa tradicional e tal. Então, realmente, acaba sendo um ambiente legal e que as pessoas se sentem pertencentes. Tem pessoas que, como é beco, é como se fosse às vezes é invasão, as pessoas cercam, botam um portão na entrada e transformam aquilo num condomínio. Porque elas passaram não, agora nós cuidamos, né? A gente não pode deixar que ninguém estrague. Então, vamos cuidar nós e tal. Então, tem casos, se vocês forem na frente do Big, em Viamão, na 040, do outro lado da rua, tem um beco concretado e na frente tem um portão. O portão não tinha antes. Os moradores botaram porque agora virou nosso condomínio. Então, e muito mais seguro, porque agora as crianças correm dentro da rua, né? Como se fosse. Então, acaba gerando essa noção de pertencimento, de fato. E quantos becos tu fizeste até agora, mais ou menos? O cálculo é difícil, tá? É. Mas eu digo 22. E por que não é fácil o cálculo? Porque quando tu te propõe a fazer um beco, tu se propõe a fazer um beco que as pessoas estão dispostas a fazer. Então, vamos fazer daqui até aqui e a gente chegou num rio, num córrego. E daí, depois que tu termina o córrego, tem uma ponte e os caras do outro lado, tá, mas eu também quero. E o outro lado também quer, que vem um acesso por uma outra rua. É o mesmo beco ou é outro beco? É outro beco, mas na verdade é a mesma via. Então, só que são as pessoas diferentes, as pessoas que trabalharam nesse beco não são as mesmas que trabalham lá, mas a via é a mesma. Então, o cálculo é 22, mas é que é 22 considerando cada uma das intervenções. Se fosse pegar quantas vias, deve estar umas 18, porque já aconteceu mais de uma vez isso, a gente fazer um pedaço e o cara, não, mas eu também quero. Daí vai lá e faz um T. Esse T é o mesmo beco ou são dois becos? Na verdade, são dois becos, né? Então, são casos nesse sentido. E tu sendo vereador, tu não considera essa situação social uma interferência no poder executivo? Sim e não. E essa é uma pergunta interessante. Sim, porque seria obrigação do poder público fazer. Obrigação entre aspas, tá? Porque antes da prefeitura existir, qualquer um podia fazer, né? Mas se arroga a responsabilidade à prefeitura e ao Estado, né? Só que tem lugares que nunca vai ser feito. E não só porque o prefeito é mau e não sei o quê, mas é que tem locais que estão em disputa. Ou disputa judicial, ou ele é área verde, ou a pessoa não tem documento, não tem escritura, não foi feita a regulação fundiária. E uma coisa que o poder público tem é a necessidade de ter toda a regularização do ponto de vista legal para poder fazer uma intervenção. Então é muito comum quando tu vai fazer essa reunião antes da questão da intervenção, tu começar a conversar com os moradores e como tu pediu a pessoa te pediu para ir lá fazer a reunião. Ele vai lá e convida os moradores. Os moradores chamam lá 10, 15. Esses 10, 15 sempre vai ter um que não quer. Ah, porque isso é obrigação da prefeitura, que não sei o quê, bibibi e tal, porque eu pago meus impostos e papapá e tal. Sempre tem esse papo. Daí eu vou lá e falo assim, beleza, não tem problema. Vamos pedir para a prefeitura. Eu faço o ofício aqui. Quanto tempo tu acha que vai demorar? E daí o cara mora em área verde, ou o cara invadiu uma terra, está em litígio, os caras estão tentando usar o capião, a prefeitura não vai fazer. Porque a prefeitura não vai colocar dinheiro numa área que não tem plano diretor, que as vias não estão consolidadas, não tem esgoto, não tem o que e tal, e não tem nada nesse sentido. Então, na prática, é isso. Daí o argumento que eu faço. Galera, é o seguinte, ou a gente faz agora, ou a gente espera a prefeitura. O que vocês preferem? E a maioria fala, a gente quer fazer agora. Como? Como dá? Dentro de alguns critérios técnicos que a gente já acabou aprendendo ao longo do caminho. Então, sim, é uma interferência, mas é uma interferência em locais onde não teria. Porque eu não sou louco para fazer asfaltar uma avenida, né? Primeiro que eu não tenho dinheiro, e aí sim seria improbidade, né? E tem uma outra defesa sobre isso. Já tentaram me denunciar. 2, 3 vezes tentaram me denunciar, dizendo, porque não pode, porque o Ministério Público, não sei o quê. Já me chamaram do Ministério Público e falei, galera, doutora, não tem problema, tá errado, eu tiro. Só que a senhora me dá por escrito para eu tirar. Não quer, né? Ninguém quer tirar. Então ficou melhor do que estava e ninguém quer dar ordem de tirar. E nunca ficou pior, sempre ficou melhor, então não chega a ser um problema, tá? A Prefeitura de Viamão, no passado, já ameaçou multar. Eu falei, beleza, o fiscal, né? Não era o prefeito. Fiscal,
me dá a ordem que tirar, eu tiro. Não tem problema, se tá ruim, eu tiro. Mas daí eu pego, bota a foto antes e depois, eu vou ter que explicar para os moradores que eu tive que tirar porque a prefeitura mandou tirar. Parece que o esgoto a céu aberto e a rua de chão batido é melhor do que o concreto formalizado. Então, o senhor que diz, eu não vou tirar se não me der ordem. Se me der um papel dizendo que tem que tirar, eu tiro. Nunca ninguém me deu papel. Concreto a beco, então, é um projeto social e um atalho legal. Ou não legal. Não é legal, mas é que tá. É que não está escrito que não pode. Mas já teve essa discussão da questão do Ministério Público. O Ministério Público, eu falei, não, tem aqui o escoamento da água, aqui, pipipi e tal. Se a senhora quiser que eu tire, eu tiro. Não, tudo bem, não afetou, isso aí. Enfim, acabou que não chega a ser um problema. Nós, em Viamão, até fizemos uma lei para permitir. Em Porto Alegre, eu ainda não consegui formalizar essa lei, que é a lei das parcerias público-comunitárias. Que é legal, que é exatamente isso, se tu for pensar. Só que no meu caso não é público, né? É parceria comunitária. No caso, como se tivesse o apoio da prefeitura, ser a parceria público-comunitária. Já colocaste em votação? Já foi a votação? Em Viamão, sim. Em Porto Alegre, a CCJ, enfim, ciúmes. É muito comum ter em política ciúmes. Em Porto Alegre, o relator acabou dando parecer pela ilegalidade, eu vou apresentar novamente esse ano. Mas o que é a parceria público-comunitária? O que é a parceria público-privada? O poder público estabelece contratos com o ente privado, estabelecendo algumas obrigações, e geralmente o poder público vai lá e paga pela obrigação do privado. E daí é isso aí, essa parceria público-privada. Ou, sei lá, faz a concessão do espaço, tu vai cuidar, mas vai poder fazer publicidade. Isso aí é a parceria público-privada. O que é a parceria público-comunitária? A mesma coisa. Só que de vez tu pegar e fazer uma concessão, tu escreve um contrato. Pega o CPF do cara que quer fazer, que é o líder. Em Porto Alegre eu nunca fiz, tá? E em Viamão eu só fiz a lei. Eu sempre fiz por mim direto. Mas em Viamão funcionou e quem teve um líder comunitário de Viamão que conseguiu fazer esse contrato funcionar em Viamão. Tu nomeia um dos moradores como responsável pela intervenção, faz um plano de trabalho, apresenta para a prefeitura, diz quanto é que vai custar, o que vai ser feito. Concretar um beco, por exemplo, né? que aconteceu em Viamão por esse líder comunitário. E daí, o Tiquino. E daí, ele apresenta, fala, vai dar, sei lá, 6 metros cúbicos de areia e 30 sacos de cimento, sei lá. E daí é para a rua tal, pipipi. Faz lá o contrato, o prefeito olha, tá, então tá, autoriza, daí bota um fiscal lá para ir ver, entregar o material, o cara recebe o material e depois de não sei quanto tempo ele volta lá, tem que ver se tem uma pista de concreto. Para ver se o cara não teve desvio do material. Seria um contrato de empreitada. É um contrato do município, dá uma segurança jurídica pro prefeito. E na verdade isso pode ser qualquer coisa, pode ser fazer um mutirão de limpeza da praça. Eu preciso da ajuda da prefeitura, manda o caminhão que a gente vai limpar. É um contrato pode ser no grito, mas pode ser feito através de contrato. E daí, basicamente é isso. Então, Viamão funcionou, em Porto Alegre não funcionou. Mas eu, de qualquer maneira, não uso. Eu faço por meus meios próprios. Eu prefiro não convidar a prefeitura para fazer, porque daqui a pouco vão dizer, ele está usando o prestígio de vereador para pedir. Então, eu não faço. Eu faço eu no grito com os meus moradores que querem fazer. E tu destina parte do teu salário. É assim que se financia. Na verdade, eu tenho que encontrar uma forma de tornar isso sustentável. Porque hoje é eutrocínio, né? E a exemplo do que era a associação, é um problema isso. Porque tem muitas entidades que fazem gestão por pena, né? E não dá para fazer gestão por pena, porque por pena acaba, um dia vai morrer. Sim. Ela tem que ser profissionalizada, então a gente precisa dar um dia vai ter que profissionalizar. Eu não quis profissionalizá-la ainda porque eu sou vereador. Porque como é que você, daí, enfim, vai profissionalizar, eu sou vereador, daí cria uma ONG, acho que é chato. Mas um dia, quando eu não me reeleger, beleza. Então eu vou, de repente, fundar um estatuto, uma ONG e tal, e daí tentar correr atrás para conseguir formalizar ela de forma mais... Tu falasse aí em eleger, né? Eu queria entender como é que um vereador de Viamão transcende o seu município e se elege na capital. Como é que é isso? Me explica esse fenômeno. Foi interessante, foi diferente e foi meio que a questão contextual, assim, o contexto que levou a isso, tá? Óbvio que capital é muito melhor do que uma cidade periférica para se tornar representante, do ponto de vista de impacto social, relevância social. E quando eu comecei a fazer meu trabalho comunitário, eu pensava, onde é que eu deveria desenvolver esse trabalho comunitário? Eu estava atento, eu não sabia onde é que ia ser, mas eu estava atento. E por acaso pipocou em Viamão.
a questão, como eu era morador de Viamão antes, eu estava morando em Porto Alegre até na época, acabou que pipocou para Viamão e eu acabei retornando para Viamão e tocando esse trabalho em Viamão. Mas eu tinha relação em Porto Alegre, eu sou servidor público em Porto Alegre, eu nasci na PUC, embora não tenha convivido a minha infância em Porto Alegre, eu nasci em Porto Alegre, e eu fiz Senai durante 3 anos, então tive relações em Porto Alegre, fiz faculdade em Porto Alegre, fiz pré-vestibular em Porto Alegre, porque Viamão na época não tinha esse tipo de coisa, não tinha nem curso técnico nem pré-vestibular. Então, a Viamão acaba sendo o que eles chamam de cidade dormitório. Tu vai para Viamão para ter o teu dia a dia, para ter o teu descanso e tal, mas o teu dia acontece em Porto Alegre. Isso é normal para 60% das pessoas que moram em Viamão. Tanto que era muito comum em Viamão os moradores terem vergonha na época do Orkut de colocar lá a cidade que mora. Todo mundo colocava Porto Alegre. E eu era um desses que colocava Porto Alegre. Só que quando começou o trabalho comunitário em Viamão, eu falei, não, eu sou presidente de uma associação de Viamão. Eu não posso colocar Porto Alegre aqui gateado. Eu vou colocar Viamão porque eu sou de Viamão. E daí fui desenvolvendo esse trabalho de líder comunitário em Viamão, servidor em Porto Alegre, mas líder comunitário em Viamão. E naturalmente fui me somando a causas que acabaram me projetando e me tornei vereador lá. Então, forte trabalho de líder comunitário, forte trabalho em causas de mobilidade e, enfim, uma noção que acabou gerando nas pessoas a impressão de que eu tinha capacidade de me eleger. E ninguém achava que eu teria condição de me eleger lá. Eu tinha certeza. Na verdade, eu achava que eu seria o mais votado em Viamão. Por que eu achava que eu ia ser o mais votado? Porque eu tinha, enquanto todos os políticos estavam brigando por cargo, eu estava resolvendo problemas do meu bairro. Então isso aí me dava como se fosse uma relevância local. E enquanto todos eles estavam vendo quem é que ia ser o presidente da Câmara, quem é que ia ser o próximo prefeito, não sei o que e tal, eu comecei a me somar a uma causa que tinha lá, que era uma pauta de mobilidade, que era o prolongamento da Ipiranga. E daí eu entregava meu panfletinho no semáforo na humildade, mostrando meu trabalho de líder comunitário e da causa social. E enquanto estava todo mundo brigando por poder, eu estava como se fosse demonstrando a minha relevância. E ninguém achava que eu tinha condições, todo mundo achava que eu ia ser uma vergonha de votos. E nessa época, em 2016, 2015, começou uma onda que ainda não era evidente, mas eu acabei participando dela, que era a onda da renovação política. E daí, enquanto estavam todos os velhos políticos, né, os políticos tradicionais, brigando pelas coisas que se briga em política, tinha um líder comunitário que fazia um trabalho comunitário, que lutava por problema de mobilidade, que está se esforçando. E daí, não fui o mais votado, mas fui o 5º mais votado em Viamão. Beleza, me elegi lá. Fiquei um tempo como vereador e criei com carta beca e tal, e passei por uma curva de popularidade. Eu comecei bem, como ninguém achava que eu ia me eleger, votaram menos do que eu tinha potencial. Entre a eleição e o início do mandato, aumentou minha votação, provavelmente, né? O reconhecimento social, o capital político. Quando começou o mandato, eu era vereador do partido do prefeito, vieram alguns projetos impopulares que eu mal sabia defender, e as pessoas usaram de narrativa para tentar fazer parecer que eu era mal, as pessoas eram mal, quem apoiava aquele governo era mal. Então, a minha popularidade diminuiu. E eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo, tentei me apropriar das pautas, comecei a estudar para saber qual é que era exatamente o meu lugar no espectro ideológico e tal, e acabei começando com carta beca e trouxe alguém para trabalhar comigo que tinha domínio ideológico daquilo que eu acreditava, que era mais centro-direita liberal, que é o Rodrigo que trabalha comigo até hoje. Daí começou a me treinar, daí eu comecei a aprender, estudar e pipipi e tal, e comecei a me projetar e comecei a fazer um bom trabalho. E daí nesse momento, antes da pandemia, eu comecei a fazer um forte trabalho de fiscalização, especialmente na área da saúde. Então, naquele auge da pandemia, eu estava muito bem estruturado do ponto de vista ideológico, para uma parcela da população, porque a ideologia é metade para cada lado, né? E estava fazendo um forte trabalho que as pessoas ansiavam, que era a fiscalização da saúde, na época de pandemia. Então, eu estava bem destacado aí. Só que eu fazia isso sob um aspecto de enfrentamento, de questionamento. E isso do ponto de vista eleitoral é ótimo, mas do ponto de vista político é horrível. Porque os vereadores consolidados e o governo consolidado odeiam ser questionado, especialmente numa época próxima de eleição. Então começou um tensionamento meu com a Câmara de Vereadores de Viamão e com o prefeito de então,
que passou um tempo, foi afastado da justiça por denúncias de corrupção na área da saúde. Se ele era corrupto, eu não sei. Ele foi afastado pela justiça por conta disso. E a minha fiscalização da saúde gerou nas pessoas uma impressão de que, de fato, o cara está fazendo um bom trabalho, inclusive conseguiu afastar o prefeito. Se isso era verdade ou não, eu não sei, mas a questão é que as pessoas associavam isso. E eu comecei a aparecer nas pesquisas para prefeito. Eu estava em segundo nas pesquisas para prefeito. Tinha uma pessoa muito conhecida na cidade que estava em primeiro, eu era em segundo, tinha o terceiro e o quarto, que eram outras 2, 3 pessoas da cidade bastante conhecidas. E eu estava em segundo. Só que daí começou a pandemia e os vereadores tentaram fazer a aprovação do aumento salarial durante a pandemia, num momento em que estava recém fazendo o fechamento da economia. E daí eles colocaram lá, projeto de apoio ao empreendedor do município. Coloca junto aí o de vereador, o aumento do salário do vereador. E colocaram juntos. Pensaram que chama, colocam os dois juntos assim. E eu falei, não, eu vou votar contra, né, porque eles estão colocando escondido ali o negócio dos vereadores e tal. E daí, não, só voto se estiver separado, porque vocês têm que ter coragem. E eu comecei a peitar eles, né, na lógica do enfrentamento, que eu estava muito, como se fosse combativo naquele momento. E daí o pessoal não gostou. E daí isso aí já era ruim, né? Daí passou, votaram, aprovaram, eu votei contra. Daí depois disso eu fui lá, tirei uma foto. E isso aqui votaram a favor do aumento. Eles não gostaram também. Mas não teve só isso. Daí depois acabou a sessão e daí eu quis dar uma lacrada de Facebook, né? Galera, acabamos de votar aqui e tal, os vereadores votaram aumento do próprio salário, é um absurdo, não sei o que e tal. E olha só, já foram embora. E recente, tinha acabado a sessão e tinha ido embora. E daí os caras ficaram bravos. E daí, tipo assim, ali eles decidiram que iam me perseguir. Já não gostava de mim, mas eu nunca ataquei eles, entendeu? Começaram a me perseguir forte. Quando o prefeito foi afastado, após isso, eu protocolei impeachment do prefeito. Só que quando eu protocolei impeachment do prefeito, os vereadores tiveram que se posicionar a favor ou contra. E como o prefeito tinha maioria, eles votaram para salvar o prefeito. Numa época de pandemia, logo após o aumento do salário, com o prefeito afastado pela justiça, como tu justifica que o cara não pode ser cassado? Não faz sentido, né? E daí eu, como se fosse, coloquei eles numa saia justa. E daí eles pensaram, a gente vai ter que acabar com esse cara? Foi o que aconteceu. E daí, passou um tempo e tal, tô lá fazendo uma live e falei, na lógica do enfrentamento. Porque existem muitos políticos corruptos nessa cidade que não sei o que, bibibi. E daí entraram com uma representação de cassação contra mim. O Jessé quebrou com o decoro, porque ele falou que existem políticos corruptos, ele não falou qual é que é o político corrupto. Então ele ofendeu a honra do parlamento, então ele tem que ser cassado. Faz o mínimo sentido, né? Mas, como a cassação ela é política e não jurídica, qualquer desculpa serve. Tu não era amigo do rei. E daí acabou que começou essa perseguição. E daí, enfim, eu consegui reverter a questão da cassação, mas embora eleitoralmente eu tivesse bem, politicamente o clima era ruim. Então acabou que eu aceitei o convite, vim concorrer em Porto Alegre, pelo Cidadania, o partido que eu estou até hoje, e fiz a migração do título eleitoral a Porto Alegre. E esse meu trabalho lá de Viamão acabou gerando reflexos, inclusive em Porto Alegre, né? E foi meio que eu era um vereador de rede social para as pessoas de Porto Alegre, que fazia um bom trabalho em Viamão e a cara tá indo em Porto Alegre. Então, tipo assim, vamos dar uma chance para esse cara. Então, eu não pedi recurso público, eu não pedi nada. Eu só pedi para a Anne assim, Anne, eu só quero partido. Eu só quero partido. Eu doei os meus recursos, uns 3 ou 4 doaram também, e foi a minha campanha para vereador em Porto Alegre. E daí eu fiz essa migração com bastante prestígio, bastante trabalho pregresso, e concorri aqui, e por isso que eu fiz mais voto na divisa com Porto Alegre. Porque as pessoas que moravam na Lomba do Pinheiro acompanhavam mais o meu trabalho em Viamão. Então até hoje eu tenho mais voto na Lomba do Pinheiro, concentrado lá, do que aqui, então. Mais espalhado pela cidade. Mas essa foi a história da migração. Tipo, fruto de uma perseguição, de um contexto que me levou a vir para cá. Gostaria de ser vereador aqui, mas, enfim, me tornei vereador em Viamão e acabou que esse contexto me trouxe para cá e acabei me elegendo aqui também. E me diz uma coisa, Gessé. Perdeu, Viamão.
Ganhou o Porto Viamão. Alegre. Perdeu, o pessoal fala. Mais ou menos, mas sim, mais ou menos. Só lamento, né, Viamão, mas... Mais ou menos, porque assim, ó, como o vereador tem direito em Porto Alegre à emenda impositiva, tu pode gastar dinheiro em alguma coisa. E eu tento gastar tudo que eu posso em mobilidade na Zona Leste. Então, asfaltamos a Ipiranga em trecho de 1 km, fizemos duplicações na Protásio Alves para melhorar o acesso quem está vindo de Viamão, pelo caminho do meio. A gente fez a ciclovia da Bento. Então, tipo, perdeu Viamão, mas também ganhou um representante do lado de cada 32, porque a maior parte das pessoas, 30, 40 mil pessoas, vem por dia a Porto Alegre e ninguém olhava para aquele lado da cidade. E agora tem alguém olhando por aquele lado da cidade. E me diz uma coisa, depois daquela atuação do mutirão da ilha de limpeza, A gente fez duas. duas já, Duas, é. o Estado tomou frente de alguma coisa disso? Não, até na verdade tem uma semi-crítica a ser feita, é uma crítica construtiva. Vocês podem convidar ele aqui para vir fazer, para colocar ele na saia justa e nos ajudar nessa. Ele quer ajudar, mas ainda não conseguiu render, que é o prefeito de Guaíba, o Maranata. Ele foi num outro podcast que eu tinha ido também, que ele é um prefeito empreendedor, ajuda realmente a cidade. E a Ilha do Presídio, ela está sob a responsabilidade da cidade de Guaíba. Ela era estadual, mas ficou cedida ao município de Guaíba. Porque na primeira vez que tu fizeste, me lembro que tu fizeste um vídeo, que eu te Sim. acompanho, né, nas redes há muitos anos, desde Viamão. E aí tu falaste assim, não, agora é com o Estado. Sim. Aí depois eu não acompanhei E mais. daí a gente foi atrás e realmente a responsabilidade pela ilha está com o município de Guaíba. O Guaíba quer fazer um investimento ali e nós temos dois problemas ali. Um é a limpeza, cortar grama e tirar o entulho e fazer a preservação aí da questão histórica. E o segundo é o trapiche. O trapiche ele tá velho já, tá caindo e tal. E nós temos um empreendedor aqui de Porto Alegre, que é o do Barcotur, aqui um dos 2 barcos que saíram da frente do gasômetro, que ele quer reformar o trapiche. Só que tem a questão burocrática de Guaíba. Não quer fazer no Grieto sem pedir autorização de Guaíba. E nós já conversamos com o prefeito tem interesse em ajudar. O prefeito conseguiu a doação das madeiras de outro trapiche, se não me engano, aquele que fica na frente do Barra Shopping Sul. E o Alexandre Hartmann, que é do Barcô, conseguiu emprestado o bate-estaca da Veleiros do Sul ali e quer a autorização para poder fazer essa reforma ali e melhorar o trapiche na Ilha do Presídio. Então, a gente precisa só dessa formalização da Prefeitura de Guaíba e o prefeito quer ajudar, só que tem trâmite burocrático, secretarias e tal, então é algo que realmente é importante. A Ilha do Presídio acaba sendo um símbolo, dá para ver do gasômetro, muitas pessoas não sabem, mas do gasômetro olhando em direção ao sul, tu vê uma ilhazinha lá no meio do Guaíba, aquilo lá é a Ilha do Presídio. E é um ponto turístico que está um pouco esquecido. Nós fizemos 2 ações de mutirão de limpeza. A primeira foi bem amadora, assim, a gente pegou, foi num bote e tal. Fizemos ali uma limpeza com 12 pessoas, mais ou menos. E na segunda a gente fez um passeio com voluntários. Eu cobrei para a pessoa ir. Falei assim, ó, quem quiser trabalhar vai pagar R$20. Quem não quiser trabalhar vai pagar o preço normal de passeio. Daí teve umas 50 pessoas que foram, pagaram para trabalhar, foram lá e trabalharam para ajudar a limpar. E a ideia é fazer a cada 4, 5 meses uma ação dessa. Levar o pessoal, botar os voluntários limpam, a gente só dá ali e tal. E é legal, porque as pessoas elas querem participar, mais ou menos aquela coisa de se sentir pertencente a algo. Então na próxima vez vamos ver quando é que a gente faz a próxima limpeza. Daí eu vou convidar vocês para ir. Vai ser bom. E uma outra coisa que... Já que tu tá nos bastidores da Vitória, conta para nós os bastidores da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Olha, o que eu posso dizer? É interessante... Não é que a gente muda, mas a gente começa a entender algumas coisas, como elas funcionam com mais sentido do que a gente sentia quando era um espectador. Por exemplo, uma coisa que as pessoas não se dão conta, elas acham que os políticos de campos ideológicos diferentes são inimigos. Tem uns que eu não gosto mesmo, que eu gostaria de ficar longe. Tem pessoas que eu nem me aproximo, porque realmente são pessoas tipo ardilosas, perigosas, que não vale a pena tu te aproximar, porque são pessoas com uma energia negativa, assim, que tu nem quero passar perto dessa pessoa. Mas a maior parte dos casos não é assim. E, inclusive, às vezes, a hombridade
das pessoas que são os teus maiores adversários políticos é maior do que os teus aliados ideológicos. Porque eu, por exemplo, eu posso manter uma ligação com um político da extrema esquerda, que eu sei que ele não vai falar sobre aquela conversa para outras pessoas ou vai gravar para divulgar, porque ele não tem nada a ganhar me prejudicando. O que está sendo debatido ali são ideias, né? Mas um aliado ideológico te vê como adversário, porque é o mesmo eleitor que está disputando contigo. Então, muitas vezes acaba acontecendo que projetos bons que interessam à direita são mais boicotados pela própria direita do que contra a esquerda. A esquerda não vai votar a favor, mas ela não vai fazer campanhas ardilosas para não aprovar. Às vezes a direita faz campanhas ardilosas para não aprovar um projeto da direita, porque quem propôs foi o amiguinho da direita que pode roubar voto dele. A direita não é unida. A esquerda também não é, mas tem uma diferença. A esquerda resolve os problemas dela da porta para dentro. Então, depois do que saiu da reunião, aqui a gente é unido. A direita não. A direita não conversa da porta para dentro. E combate em público e joga um no ventilador, no outro em público. Então, é uma diferença conceitual. Talvez, eu não sei exatamente o porquê disso, mas talvez seja porque a direita é muito nova. Ainda não tenha aprendido os erros que a esquerda aprendeu. Porque a esquerda se organizou politicamente desde antes de 88, e a direita está aprendendo agora. Nós ficamos aí no armário durante 20, 25 anos. Começou a se falar em direita política há 5 anos atrás. O primeiro mandato das pessoas que se elegeram como direita política foi nessa. Teve muito fura-olho. Teve muitas pessoas que eram, que nem, por exemplo, o ator pornô conservador gay. Tipo, faz gay, não faz sentido. Né? O Frota surfou a direita, na primeira oportunidade virou esquerda. Né? Então, na verdade, ele nunca foi direita, ele sempre foi esquerda. Né? E muitas pessoas se aproveitaram da onda à direita para conseguir se eleger. E depois disso, a ambição humana acaba... Não que a ambição seja ruim, mas no caso... A ganância humana acaba gerando disputas de poder. E essas disputas de poder muitas vezes estão mais preocupadas com a própria sobrevivência do político do que com a promoção de ideias e valores. E é muito comum, inclusive na direita, e eu não vou falar o nome só, mas né, inclusive na direita, pessoas da direita que desqualificam colegas dentro do próprio nicho, para tentar herdar aquele capital político. É muito comum. É bem comum, né? Muito comum. E isso é absurdamente ruim, porque tu vê a esquerda, embora ela briga da porta para dentro. Tu não vê escândalos na rua, briga na rua. Essas baixarias de falar que... Enfim, exemplos que passou recente. Ontem mesmo tivemos um caso do cara que falou que era um crime, daqui a pouco voltou atrás, mas não foi ele que falou, foi o outro. Enfim, então a direita briga da porta para fora. A esquerda briga da porta para dentro. É uma coisa que realmente talvez exista por conta da inexperiência da direita. E um pouco também, na minha opinião, e daí eu falo talvez na arrogância ou segurança de alguém que acha que tem um bom trabalho, talvez isso seja um pouco também de uma característica de alguém que não tenha segurança sobre o seu próprio lugar no mundo. Porque se o cara... Eu vou dar um exemplo, tá? Vou citar um nome. Uma pessoa que eu não vejo tentar derrubar ninguém é o Marcel Van Hatten. Ele sabe o tamanho que tem. O cara que sabe. Ele sabe que o tamanho dele é aquele. Anny Ortiz também. Não tenta derrubar ninguém, minha deputada. Tu vê uns caras da direita que ficam furando o olho um do outro toda hora. Não vou citar o nome, mas vocês sabem. Tem muito cara. O que aconteceu no antigo PSL? Se elegeu 2-3 federal, 2-3 estadual, 2 foi cassado, tudo por denúncia de um colega para o outro. Então, tudo disputa interna, dentro da própria direita. Então, para te ver como é que são... Não que não devesse ser cassado, tá? Mas as denúncias vieram da própria espectro político, não foi do outro, né? Então, são coisas que acabam acontecendo. Fogo amigo. Fogo amigo. Não sei se é amigo, né? Deu para ver que não era amigo. Fogo... inimigo na trincheira, né? Com certeza. Mas é isso aí. Gessé, tu é um policial judiciário, já fosse um cadete do Exército, com um honroso espadinho de Caxias, né? O que demonstra que tu tem assim no teu âmago uma vontade de servir, né? Claro que como policial ou como soldado tu seria um servidor com um objetivo específico, dentro de regras determinadas, certo?
E um político, vamos dizer, também, né, é um soldado do servir, vamos dizer assim. Mas as regras são mais abrangentes e tu faz mais essas regras, né? Tu acha que, como, vamos dizer, no início, né, lá quando tu quis ser um soldado, né, fosse para a Academia Militar das Agulhas Negras, tu tinha um objetivo e agora mudou um pouco esse objetivo? Como é que, o que te norteou assim, né, para servir de outra forma, né? Deixa eu pensar como responder essa pergunta de maneira clara. Quando eu saí do Exército, como é que é a rotina no Exército? Tu acorda, tem toda a questão de passar no concurso. Sim. O primeiro grande desafio é passar no concurso. Depois tu vê que ele era um desafio pequeno, Sim. mas o primeiro grande desafio é passar no concurso. Passei no concurso. Daí chega lá, geralmente é chato pra caramba no início, porque eles fazem coisas chatas pra te realmente ver se tu quer aquilo ou não. Talvez seja até um erro, porque eu acho que muitas pessoas qualificadas se perdem nesse caminho. Mas como é que é a rotina lá? Tu acorda um dia que tu não tá de serviço, porque quando tu tá de serviço, tu não dorme, tá? Mas um dia que tu não tá de serviço, tu acorda tipo 5:30 da manhã, tu tem que fazer a barba para estar pronto, em forma, vestido, bonitinho às 6 da manhã. Ainda bem que eu não preciso acordar às 5:30 da manhã nem fazer barba, né? Mas hoje já não ia dar. Mas hoje eu acordo cedo também. Mas agora pode mulher nas Forças Armadas. Tá? Pode. Não, mas eu não... Na época não podia. Não. E daí acordava às 5:30, fazia a barba, tinha que arrumar a cama e pá, às 6 da manhã tem que estar em forma. Daí das 6 às 6:30 ficava lá fazendo sentado de pé, de joelho, sentado de pé de joelho, apita, não sei o que e tal. É isso aí, que era a ordem unida. Quando veio o café da manhã, daí o café da manhã da sala das 7 às 7:30, daí 15 para as 8 começava a aula. Daí das 8 da manhã, das 15 para as 8 até meio-dia era aula. Daí almoçava, daí era sentado de pé de joelho até meio-dia, daí meio-dia e meia, ia para almoçar, almoçava. Daí ficava do meio-dia e meia, 1 hora chupando bala, 1 da tarde tinha que ir para aula de novo, daí ficava da 1 às 3 na aula. Daí daqui a pouco fazia aula, que às vezes eram umas coisas triboba, daqui a pouco ficava fazendo exercício físico, das 3:30 às 7 da noite. Daí às 7 da noite eu jantava, sentado de pé de joelho, e daí tinha que estudar pro dia seguinte. Que porque isso, não sei. sentar de pé ordem de unida. joelho? Sentado, de pé, abaixo, em cima. Ah, sentado, tá, de pé, obrigada. joelho. Não, só para o pessoal saber, né? Ó, pé de joelho. Ordem unida. Tipo assim, esquerda, volver, direita, volver, senta. Tá. Obrigada. Paga Retaguarda, 10, é isso paga aí. 20. Por aí. Não podia mais, não podia não mais podia isso aí. mais? Isso aí era considerado assédio moral. Mas eu achava errado não poder. Não podia Assédio ser moral. assédio moral. É. Porque, enfim, lá nos anos 2009, 2010, no auge do governo do PT, estavam falando que tu punia um soldado mandando ele fazer flexão era assédio moral, porque estava vindo uma ordem hierárquica por um comportamento. E daí eles falaram que isso era assédio moral, essas coisas mais aí de, né, enfim, o que eu acho errado, porque eu prefiro muito mais fazer 20 apoio do que ficar o final de semana preso. Aí trocaram os 10 apoios por um sábado, né? E eu A bandidolatria é algo antigo no Brasil, né? Enfim, mas isso aí era o que estava acontecendo na época. E daí o que eu estava falando? De como servir, né? Isso. E daí eu achava assim como eu achava, para te ver como são as idealizações. Sim. Eu achava que eu ia ser super importante no tribunal, eu achava que eu ia ser super importante no exército. No tribunal eu era um cara que passava bolsa no raio-x, no exército eu era um cara que ficava marchando e fazendo limpeza de coisa e tal. Embora eu estudasse e tal, e tivesse futuro promissor e tal, era uma coisa que era muito mais idealizada. Eu achava que ia ser o Rambo, eu era um faxineiro. Tá, vamos simplificar. Mais ou menos isso, né? Ao longo de 1 ano de formação na SpaceX, teve 2 dias que eu dei tiro. Então, tu pensa que tu vai ser oficial, tu vai dar tiro pra caramba, né? Claro. 2 dias de tiro Mega é ruim. frustração. Não, e ainda foi 2 tiros de 12. 2 tiros de 12. E ainda foi um avanço, porque nunca tinham dado tiro de 12. Aquela primeira turma que pôde dar tiro de 12. Tá bem. Enfim, pra ter uma noção. Tá? Depois teve umas 30 tiros de pistola e os tiros de fuzil. Beleza. E daí eu me sentia frustrado no exército, porque eu achava que eu gastava muita energia e eu não via um objetivo para aquela energia. E todos os dias eu sofria. Eu achava que eu achava muito legal e eu sofria pra caramba. Tanto que tinha o QTS, que é o que eu chamo de quadro de trabalho semanal, que é um mapinha com todos os dias do ano, cada um numa cor. E daí embaixo tem uma tabelinha.
Tal dia, tal hora, aula de matemática. Tal dia, tal hora, aula de não sei o quê. Tal dia, tal hora, exercício físico. Tal dia... Essa é a tabela, todo dia. E eu me sentia tão sem utilidade participando daquilo, embora eu tenha idealizado e tenha feito força para ir. Mas eu me sentia tão sem sentido fazendo aquilo, que quando eu chegava meio-dia, eu pegava a tabela e eu riscava até a metade, dizendo, já foi meio-dia. E isso foi horrível, porque aumentava essa noção de que o tempo não passa. E daí, eu que sempre tive um problema de ansiedade, esse problema era absurdo. Porque basicamente eu contava as horas do dia passar e eles não passavam. E todo dia era quantas horas faltam para acabar o dia. Todo dia da semana era quantos dias falta para chegar ao final de semana. Isso quando não era preso, né? Porque não adiantava chegar ao final de semana se fosse preso. E eu era muito preso. O que tu fazia para ser preso? Não fez a barba direito, não arrumou a cama. Como não pode fazer apoio, tu ficava preso. Era muito pior. Tudo bem, né? Enfim. E daí, teve um dos capitães lá que falou, cara, durante a formação eram 44 semanas. Eu fiquei 44 final de semana preso. Enfim, são exemplos, né? E daí eu me sentia muito frustrado. E daí, eu comecei a pensar assim, cara, o máximo que eu posso ser aqui no Exército é seguir da melhor maneira possível as ordens que me dão. É o que tu pode ser no Exército. Tu pode ser o melhor capitão, mas tu vai seguir uma ordem de um general, né? E daí eu pensava, vai ter pessoas que vão fazer tão bem quanto eu posso fazer esse trabalho aqui dentro. Mas eu acho que lá fora talvez não tenha pessoas que façam o trabalho tão bem quanto eu poderia fazer. Eu acho que eu tenho que sair. Eu tenho que sair. Comecei, na época eu tinha uma namorada, comecei a encher o saco dela e tal. Posso pedir demissão? O que tu acha? Espera até o final do ano. Enrolando. Me formei na SpaceX. Fui pra MAN. Posso pedir demissão? E aí chegou uma hora que vem. Mas o que tá fazendo? Não sei. Vem. E vim. Por acaso acabou aparecendo no concurso do tribunal. Acabei entrando no tribunal. Achei que daí agora as minhas frustrações estavam resolvidas. Porque agora eu vou ter um objetivo de vida, né? Bolsa no raio-x. Então, na verdade, o problema foi o quê? O problema primeiro era um problema pessoal. De ansiedade. Não encontrando o objetivo pessoal. Claro. Que eu resolvi com a associação. Porque, na verdade, a associação não era um custo. Era o pedágio que eu pagava pela felicidade, porque era onde eu fazia algo que eu me sentia útil. Então, na verdade, a formação acadêmica, a formação na questão do Exército e o mesmo a questão do tribunal e tal, na verdade, eu nunca ia encontrar felicidade lá. Mas, talvez eu pudesse não encontrar fora também. Mas a questão era um problema pessoal. De encontrar um objetivo de vida. E faltava esse objetivo. E o meu objetivo, cada um deve ter o seu, cada um ou eu quero criar bem filhos, eu quero ser um pai legal, eu quero ter um bom emprego, eu quero viajar, eu quero ser muito rico, eu quero ser famoso, eu quero ser importante, cada um tem um objetivo, todos são legítimos. Eu não tinha encontrado o meu objetivo. E hoje eu vejo que o meu objetivo pessoal é ser relevante, ser importante, fazer coisas que façam com que eu me sinta bem, modificando a realidade que me cerca. Então isso é o que eu me faço. Eu poderia ter feito isso no Exército. Poderia. Daqui a pouco, sei lá, uma enchente, poder ajudar, não sei o que e tal. Comandando um grupo de soldados e tal, Mas eu acabei tendo essa noção de como se fosse de senso de dever fora, depois de ter passado pela questão da formação militar. Enfim. E acabou que eu encontrei isso na associação. E daí até passou. Tem até um colega meu que fala... Quando eu estava lá em 2016, 2015 e tal, quando eu recém tinha fundado a associação de 2012 a 2016, eu doava parte do meu salário para a associação também, porque tinha os custos fixos, que era a energia elétrica, água, não sei o que e tal. Daí, cara, não sei o que tu está fazendo, gastando teu dinheiro com a associação e tal, ninguém dá bola para o que tu está fazendo. Eu falei, cara, mas não é porque os outros fazem. É porque me faz bem. E por que me faz bem? Porque eu me sinto importante. Então, na verdade, essa questão do propósito e tal... Cada um encontra o seu, alguns nunca vão encontrar, eu tenho a felicidade de ter encontrado, e a questão do senso de dever, talvez eu poderia ter encontrado no Exército. Eu achei que eu encontraria, eu não encontrei lá, acabei encontrando aqui fora. Mas tinha uma coisa no Exército que era melhor para mim, do ponto de vista, talvez de questão pessoal. Eu, embora eu seja muito criativo, eu não me acho muito inteligente, tá? Posso parecer, mas não sou. Mas eu me considero muito criativo, mas não muito inteligente. Mas eu compenso a falta de inteligência com esforço. Então eu sou esforçado e criativo, é o meu slogan.
Esforço e criatividade. O meu slogan como se fosse pessoal assim de vida. E como eu sou muito esforçado, tu vai tentando até conseguir. E eu acho que esse esforço vem um pouco da questão do exército. Porque era chato fazer esforço lá, mas eu fazia igual. E eu acho que eu trouxe essa característica. Então, se tem uma característica que eu acho que eu trouxe da questão da vida militar, foi a questão do esforço. Tipo assim, não tá dando certo, beleza, mas tem que continuar. Persistência. E chega uma hora, é uma resiliência, né? Sim. E acaba que isso eu tenho. Tanto que as pessoas, quando me veem, elas falam, tu é muito trabalhador. Eu não acho que eu seja necessariamente trabalhador, eu acho que elas veem como trabalho. Mas eu considero muito esforçado. Eu continuo fazendo até dar certo. Enfim, então eu acho que é um pouco essa característica que eu herdei da questão do exército. Questão de ser esforçado e uma característica pessoal, ser criativo. Sempre fica assim um pouquinho de perfume quem passou por lá, né? Não tem como não trazer alguma coisa, né? E valores também, né? Sim, os questão valores, de comportamento, nação, bandeira, patriotismo, hino, uma coisa muito forte. E é interessante porque assim, no exército eles falavam que eu era comunista. Por quê? Porque eu questionava. Porque no exército não querem que tu questione, né? Porque pensa, se tu tiver assim, agora tu pega, vamos lá, entra todo mundo correndo, não sei, mas por quê? Quando tu tomou tiro, né? Então eles não querem que tu questione, né? Daí eles falavam que eu era ponderador. O Gessé é muito ponderão. Eu era ponderador. E já aqui fora eles acham que eu sou direitista forte, né? Sim. Porque eu sou mais à direita do que tem no mercado aí, né? É verdade. Mas Gessé, olha, foi um grande prazer te conhecer. Eu espero que a gente volte a conversar sempre que quiserem, pode chamar. Podemos continuar daqui. A gente considera até aqui e daqui para diante a gente faz novas. Vamos chamar o prefeito de Guaíba. Maranata, vamos dar-lhe. Posso te dar o contato dele. Pode passar. Vamos conversar aí outros assuntos, vamos falar de Porto Alegre. Mas eu ainda quero fazer mais uma perguntinha. Quem tem tanta criatividade, eu acho que tu tem projetos para Porto Alegre, né? O que tu acha que tu pode ainda, nesse teu primeiro mandato, né, iniciar aí, vamos dizer, seja com legislação, seja com ações, né, em prol aí da nossa Porto Alegre, assim, ou até na área de mobilidade urbana, que é uma área que tu tem tanto a proximidade, assim. O que eu mais gosto é mobilidade. Poucas pessoas, na verdade, pensam a cidade. A gente acha que as pessoas pensam a cidade. A gente sempre tem a ideia de que o poder público, ele, por ser mais antigo, permanente... Posso te interromper? Por favor. Tu sabe que eu tenho um cacuete arquiteto, eu sou, né, urbanista, e eu tenho um grande questionamento sobre a cidade, que é o seguinte. Esses governos que vieram de um tempo para cá, né, parece que a questão do planejamento sumiu, né? Sim. Saiu da prancheta. Parece, né? que sim. O gerenciamento da cidade é a palavra que surgiu e vem vindo, e o planejamento sumiu. Isso é uma questão que eu questionei sempre, entende? E sempre me debati em alguns meios técnicos aí sobre essa questão do planejamento. É claro que mobilidade urbana também envolve planejamento, né? Tu acha que tem alguma ação que o vereador pode desenvolver para tentar resgatar um pouco desse planejamento? Porque nós temos que pensar numa cidade não agora, mas é agora, amanhã e depois. Como é que vai ser? Onde nós queremos chegar com essa Porto Alegre? Tem agora, esse ano é um ano importante. Esse ano é a revisão do plano diretor, né? Isso. Era para ter sido 2 anos atrás, com a questão da pandemia. Eles acabaram adiando para não atrapalhar a questão das audiências públicas. Né? Óbvio que isso foi por interesses. Né? Sim. Porque quem queria que ficasse não queria discutir naquele momento, porque se não tivesse audiência pública, a chance desses grupos de interesse manter como eles querem diminuiria. Né? Até porque o governo que nós temos agora ele é mais arrojado. Não sei se é melhor ou pior, é mais arrojado. Então até Porto Alegre acabou entrando aí no ranking das melhores cidades do país para empreender. Então para te ver como o Brasil está mal, né? Porque Porto Alegre está relativamente bem, mas se é o melhor do Brasil é porque o Brasil está mal, né? Sim. A gente está muito mal. Como um vereador pode ajudar? Bom, tem a questão do plano diretor,
mas especialmente, poucos políticos realmente entendem o que estão fazendo. Não que eu entenda, mas poucos políticos realmente entendem o que estão fazendo. Isso não é nenhum demérito ao Mello, é todos os prefeitos, todos os vice-prefeitos, todos os secretários, todos os vereadores são cargos políticos. E qual é que é o critério principal de um cargo político? É voto. A pessoa que gerencia uma cidade, ela não precisa ser arquiteto, não precisa ser engenheiro, ela precisa saber ler, escrever e ter voto. É o que faz eleger no Brasil. Voto e saber ler e escrever. Certo. Eu tenho gostado do trabalho do Mello. Quero ajudar ele a se reeleger. Não apoiei ele na primeira eleição, porque eu não conhecia ele, mas agora eu tenho respeitado muito o trabalho dele. E ele é um cara pé no barro, pé no chão, conhece a cidade. Só que eu acho que o que dá o alinhamento ideológico para ele é o vice dele, que é o Ricardo Gomes, que é um cara que tem mais relação empresarial, mais mercado, mais indústria. Mas quem é que pensa a cidade? Temos ali a Secretaria de Mobilidade Urbana, temos a Secretaria de Obras, temos a Secretaria de Meio Ambiente, e parece que algumas das secretarias elas são adversárias. Elas não parece que elas estão trabalhando em conjunto. Parece que não. Eu faço, mas eu não tenho autorização da Meio Ambiente. Ah, Meio Ambiente parece que ela tem o trabalho de atrapalhar. Não quer dizer, não é, mas é que acaba aparecendo. E tem uma outra questão na democracia que é um problema. Não é só as secretarias que não, como se fosse, trabalham sintonizadas em prol da cidade. A democracia tem esse problema. Porque vamos dar um exemplo, tá? Vamos botar o velho da van. Ele é dono de uma rede de lojas que vende produtos pro lar. E ele, às 7 da manhã, acordou e falou, olha, eu tô achando que a gente tem que começar a colocar, por exemplo, agora, câmeras de gravação de podcast para vender aqui nas nossas lojas. Eu quero que seja feito isso. Então, bota aí, faz contato aí. Em uma semana está funcionando lá agora. Estamos vendendo câmera para gravação de podcast em todas as vans do Brasil. Todas as pessoas que trabalham na van, exemplo, estão imbuídas pelo sucesso da empresa. Umas mais, outras menos. Tem os gerentes que vão se esforçar, vai ter o RH e não sei o que e tal, e vai ter uns funcionários lá que às vezes não estão a fim de trabalhar, estão trabalhando ali só pelo salário no final do mês, não estão muito motivados porque de repente recebem pouco e tal, mas todas estão trabalhando para fazer a empresa dar certo. E aquelas que a empresa identifica como pessoas que não estão entregando o que fazem jus para merecer o trabalho, são demitidas. Se para uma empresa que todas as pessoas estão bem ou mal imbuídas de fazer dar certo já é difícil, imagina numa organização social onde de 30, 40, 50, 60% das pessoas são pagas para fazer dar errado. Porque na prática acontece. Sim. Nós temos o prefeito que quer fazer dar certo, os secretários que querem fazer dar certo, mas o legislativo, que se não tiver maioria, trabalha para fazer dar errado. Então como é que tu faz dar certo? Se tu tem pessoas trabalhando para fazer dar errado. Então ainda dentro disso, tu tem as sinalizações de virtude. Porque, exemplo, eu tenho a bandeira, não é a minha bandeira, sim, mas o exemplo, a bandeira de que tem que andar de patinete de ré, tem que ter ruas para patinete poder andar de ré, porque isso aqui é muito importante, porque eu me elegi, porque isso aqui tem que fazer. E daí para os outros políticos que não faz sentido andar de patinete de ré, aquilo não faz sentido. Mas o cara tem essa promessa, ele tem que fazer as estradas para os patinetes poderem andar de ré. Esse cara fica trabalhando e ele pode fazer trocas políticas para conseguir fazer aprovar patinete andar de ré, mas não faz sentido para a cidade, mas não interessa, porque eu prometi isso, tem que fazer cumprir. Então, em detrimento de um planejamento que faz sentido, tu acaba fazendo entregas que sinalizam virtude para um público. Então, tu faz muitas vezes entregas e projetos que fazem muito mais sentido para um pequeno nicho do que de fato para o contexto da cidade. E daí tu pega e coloca aí 36 vereadores, cada um tentando puxar para um lado para o que interessa para o seu público. O prefeito que tem que entregar a boa gestão. Os servidores públicos querendo cada vez mais recursos e tal. Tu acaba que são muitos interesses contraditórios acontecendo. E quando tu para ver quem é o responsável por tomar decisões administrativas de longo prazo, geralmente ou é um funcionário público
que não tem problema ser funcionário público, mas que daqui a pouco não se sente motivado, ou que, sei lá, está ali esperando para passar no outro concurso, ou é um CC que não tem memória do que aconteceu, e é isso aí, daí tu vai. Hoje, eu posso falar com propriedade porque eu tenho ajudado em projetos que eu acho importante, e são poucos que trazem projetos. Os vereadores hoje querem fazer o quê? Uma coisa rápida, de curto prazo, que renda votos para a próxima eleição. Tanto que nós temos hoje emendas impositivas, cada vereador pode indicar 1.600.000 no orçamento por ano, metade de saúde, e os caras preferem dividir em 50 emendas de 5 mil para fazer política em 50 associação diferente. Né? Poucos pensam em soluções, por exemplo, de infraestrutura. Sendo que a infraestrutura é o que fica, né? Mas enfim, eles não querem fazer isso. E daí, ninguém está pensando, ou muito poucas pessoas realmente estão pensando em soluções. Então, se tu for para pensar, todas ou quase todas as soluções da cidade são paliativas. Não tem alguém estudando de maneira clara e objetiva soluções de longo prazo. Que nem, eu não lembro como é que é o nome do prefeito, aquele que tem até uma estátua na frente da Câmara ali, como é que é o nome dele? Qual é o Chaves Barcelos? Não, tem o prefeito que tem uma estátua na frente da Câmara ali. É o Thompson Flores? Pode ser, acho que não. Vamos ver aqui, ó. Prefeito Porto Alegre. Estradas. É o que fez as estradas gigantes. É o Thompson, Thompson né? Flores. O Thompson Então fez, tá bom. ele previu a Construiu a terceira Farrapos. perimetral. É isso aí. Então são poucos que pensam na Visionário, cidade do futuro. Todo mundo pensa no agora. Como é que eu vou coletar os votos para me reeleger? É o que acontece. Então, exatamente, entra naquilo que eu estava dizendo, né? Tu vê aqui, tu pega um Thompson Flores, ele projetou a Farrapos, que era um campo, né? Hoje a cidade Vive em função da Farrapos. As perimetrais, né? Abriu As trilhas. a Ipiranga, as perimetrais, tudo veio daquele projeto do Thompson Flores, né? A cidade tinha um futuro que está se construindo. E agora? Não tem. Onde é que nós vamos chegar? Não tem projeto. E eu posso falar porque eu tenho tentado fazer projetos. E assim, ó. Por exemplo, Protásio Alves. Duplicação da Protásio. Entre a Manuel Elias e o Caminho do Meio. Cara, eu tinha o dinheiro para fazer o projeto. 300 mil reais. 100 mil reais eu ia dar, 100 mil reais ia dar o Bobadra e 100 mil reais ia dar o Giovanni Bill. O então secretário de Mobilidade Urbana, que era o Zac, falou, não, eu vou conseguir esse projeto doado por uma empresa. Ficou um ano no cargo e não conseguiu. O atual secretário, Adão Castro Júnior, eu vou conseguir o mesmo projeto lá que ele falou que ia conseguir, já está tudo alinhado, ainda não foi. Já é o segundo ano que eu faço indicação de emenda impositiva, não tem projeto ainda. Então, mesmo quando tem a intenção, ainda ficam sonhando que vai conseguir, que não sei o que. Cara, o que eu faço, tá? Dizem que eu faço errado, mas eu acho que eu faço certo. Porque, modéstia à parte, eu acho que eu não preciso entregar 5 mil na mão de uma associação para ganhar voto. Tá? Eu acho que eu consigo me reeleger independente de fazer isso. Então, o que eu faço? Eu jogo no longo prazo. Todo político meio que calcula ações de curto prazo e ações de longo prazo. A de curto prazo é para se reeleger e a de longo prazo é coisas grandiosas. Eu boto todo o meu dinheiro em ações de longo prazo. É o quê? A última agora. Na saída do túnel da Conceição, quem está vindo do centro de Porto Alegre para a Zona Sul, tu sai ali pela túnel da Conceição, tu está vindo do centro, passa pela rodoviária, sai do túnel da Conceição, tu pega a direita e cai na Faculdade de Ciências Médicas da Saúde, né? Ali afunila. E vem o pessoal que desce da Colégio do Rosário, Santa Casa, afunila tudo. Ali para tudo. A cidade para ali na saída do centro no final do dia. Cara, é só olhar, é só tu passar a pé um dia na vida ali e tu vê que a esquerda do túnel, na contramão da rodovia, tem um baita de um canteiro central ali. Eu cheguei na IPTC e perguntei para a IPTC, o que vocês acham dessa ideia aqui? Da gente pegar e tirar esses ônibus que fazem essa volta e entrar por aqui, essa curvinha aqui, pum, por fora. Ah, a ideia é boa. E eu só queria ônibus, tá? E eu falei, mas cabe carro? Não, cabe carro sim. Fazer aqui um desenho aqui no mapa, aqui a gente vê, cabe carro. Quanto é que é o projeto? Ah, o desenho é 300 mil. A obra é 1.400.000. Eu, tá bom, vamos ver. Botei 300 mil, botei 250 mil da minhas emendas, convidei um outro vereador para se somar, o Bobada colocou 50, 300 mil. A Anne agora virou federal, primeira emenda impositiva dela vai colocar ali. Deu, tá feito. Uma solução que, tipo, quantos anos as pessoas perderam tempo saindo do centro por uma coisa boba? 1,5 milhão. O que é 1,5 milhão para a cidade? Por favor. Nada. Deve ser. Só para ligar o ar-condicionado dos ônibus é isso. Sim. Né? É isso aí por mês. Né? E, enfim, outras coisas também. Duplicação da Protásio,
que eu tô vendo que no final do ano eu vou ter que dar dinheiro para fazer isso. Porque já faz 2 anos que estão enrolando. Não. Ah, mas a gente vai conseguir doação. Tá, mas quando? Daí olha só, se elegeu o Lula agora. Estão louco para fazer PAC, né? Estão louco para fazer PAC. Óbvio, Não sei como é que eles vão conseguir, né? Mas tudo bem. Cara, nós somos vítimas, né, do que vai acontecer. Sim. Por que a gente não pega e coloca então os projetos, faz os projetos e deixa o portfólio pronto? Quando sair lá o financiamento, não sei o que, PAC Mobilidade 8. Ó, o que a cidade de Porto Alegre tem? Ó? Tem a duplicação da Protásio, ponte aqui na Ipiranga, tem duplicação do Edgar Pires de Castro, tem acesso norte, não sei o que. Hoje não tem projetos. Todos os projetos que estão em execução hoje são de projetos que foram feitos há muitos anos atrás, que estão no papel ainda. Mas, tipo, ninguém pensa no longo prazo, todo mundo pensa no curto prazo, pensando na reeleição. Todos pensam assim. E é um problema, e não tem quem pense isso. E é impressionante, eu sei que não tem quem pense isso, ou se pensa, não está conversando comigo. Eu chego, tem uma pessoa que me ouve, que é a Carla da Secretaria de Mobilidade. Eu chego nela e pergunto, tem algum projeto para isso? Tem ou não tem? Ah, não tem. Ah, tem uma ideia, está gravado no plano diretor. Quanto é que custa? Eu já saio e começo a fazer pedido de informação perguntando quanto custa. Porque daí, quando chega nas emendas, eu peço para fazer o projeto. Não a obra, porque a obra é cara. O projeto. Porque eu quero ter um portfólio de projeto. Que eu tenho certeza, em algum momento no futuro, não sei quando, vão lançar um PAC alguma coisa. E eu quero falar, não, peraí, prefeito, não te esquece. Tem esse aqui que tem o projeto pronto, tem esse aqui que tem o projeto pronto, esse aqui que tem o projeto pronto. Porque é o que vai ser, né? Claro. Na hora da barata voa, não vai dar tempo de contratar licitação para fazer desenho, né? Certo. Mas se o desenho já estiver pronto, é mais ou menos isso que eu tenho feito. Prolongamento da Ipiranga, né? Sim, a gente tentou, a Orgs não deixou, mas tem uma solução para isso, tá? Tem uma solução. Tentar, eu sei que já está acabando o tempo, deixa eu tentar só contextualizar ali. É interessante. Eu não falei sobre isso ainda. Falei, mas não fiz vídeo, então acabou ficando... Eu me lembrei de te perguntar, porque tu falaste no início. Ficou em falas na tribuna, não virou vídeo. Então vou aproveitar e depois eu vou fazer o recorte e vou usar para o meu recorte lá, até eu vou fazer a publicidade de vocês. O que é o prolongamento da Ipiranga? É uma causa que traduz um anseio. Mobilidade. Então ele é como se fosse um projeto num portfólio. E hoje eu tenho um portfólio. Na época eu não tinha. Na época eu estava começando o portfólio. Eu tinha um projeto. Agora tem duplicação da Protásio, tem questão de alça de acesso, viaduto, enfim, coisas nesse sentido que são importantes para a cidade melhorar a mobilidade, que é infraestrutura. Já que a URGS não deixou fazer por dentro da URGS, porque não deixou, e essa explicação não deixou, e nós fizemos tudo o que podia naquela questão ali da região, porque a URGS não deixou fazer mais do que isso, nós asfaltamos o último 1 quilômetro de chão batido da Ipiranga, que tinha asfalto, tinha chão batido da Ipiranga ali. E é impressionante que até 3 meses atrás tinha 1 quilômetro da Avenida Ipiranga de Porto Alegre que não tinha asfalto. 1 quilômetro, enfim, tá? Mas o problema mas assim, nós asfaltamos, mas não resolvemos o problema da mobilidade. Não resolvemos o problema da mobilidade. Por quê? Porque nós temos na Bento Gonçalves, de quem está vindo de Viamão, e da Lama do Pinheiro, um afunilamento. Tem a 040, que vem aí, sei lá, 15, 20 mil carros por dia. Temos a João de Oliveira Remião, que vem mais 10 mil carros por dia. Ali, entre a João de Oliveira Remião e a Antônio de Carvalho, é um trecho de 1,5 km, 2 km, que afunila esses veículos todos, que é cerca de 35, 40 mil por dia, em cada sentido. E não é igual, tá? É 39 mil indo, 40 mil voltando. Eu não sei como é que eles se perdem, tá? Eu acho que eles voltam pela Protásio, a contagem não é redonda. Não, redonda. Enfim, tá? Passa por ali. E o que acontece? Aquele trecho de 1,5 km, 2 km, ele gera um afunilamento que gera reflexos até o Saint-Hilaire, em Viamão, e até, sei lá, a parada, sei lá qual, lá da Lama do Pinheiro. Por quê? Porque ali afunila. Então todo mundo pensa que tem que duplicar 0,40, tem que duplicar o caminho do meio, tem que duplicar não sei o quê. Não, mas o problema não está ali. Ali aparece o problema. O problema está lá na frente. Onde é que é o gargalo da Bento Gonçalves? O gargalo na Bento Gonçalves é ali no entroncamento, naquele triângulo da Bento Gonçalves, Antônio de Carvalho e Ipiranga. Esse é o gargalo. E daí é como se fosse uma lagoa que tem um vertedouro. Quando tu tapa o vertedouro, tu alaga as margens. Mas o problema é o afunilamento ali no vertedouro, ali no ponto mais crítico, que é o entroncamento Bento Gonçalves, Antônio de Carvalho e Ipiranga. Então ele tem que ser resolvido. Poderia ser viaduto, poderia ser qualquer coisa, mas ali tinha que ser resolvido. Por quê? Tu tem 3 grandes avenidas, Bento, Antônio de Carvalho e Ipiranga, que vão para Bento.
E do outro lado tu tem a 040 e a João de Oliveira Reunião, que vai para Bento. Então esse é o problema. Beleza. Como é que foi a solução que a gente encontrou, já que a URGS não quis deixar passar por dentro do seu território? Legitimamente ou não. Imagina que eu estou vindo pela Bento, começa a sair na Antônio de Carvalho, pega a direita, daí tem uma curva à esquerda ali. Aquele cotovelo é o gargalo. Aquele é o limitador, é o vertedouro, que limita e traz todo o reflexo para trás. Por quê? Tem só 2 pistas, que dá na Ipiranga, que é superdimensionada, e o pessoal fica se marcando para fazer aquela curva e pirou agora com a ciclovia. A ciclovia atrapalhou um pouco mais ainda, porque ela afunilou um pouco mais ainda. Então, tu gerou muito reflexo para trás. Qual é que é a solução que nós encontramos? Quem sugeriu foi a Carla. Depois de 5 anos eu revivi e agora a gente fez o dinheiro do projeto para fazer isso. Tu está vindo pela Bento, o problema é aquele cotovelo. Então, tu tem que eliminar aquele cotovelo. Vou dar o exemplo da perimetral. Tu tem ali Salvador França, Dom Pedro, Carlos Gomes, para baixo Cavalhada, sei lá qual, para baixo lá. Sim. É uma única avenida que tu vai trocando de rua e avenida ao longo do caminho, mas tu nem percebe, tu só vai trocando. Sim. Por quê? Porque ela foi toda dimensionada para ser compatível ao longo de todo o deslocamento. Perfeito. Nós temos uma avenida Bento Gonçalves dimensionada para uma velocidade, temos uma Ipiranga para outra, só que está tudo afunilado, limitado na capacidade de escoamento daquele trechinho ali. Então, o que a gente vai fazer? Vindo pela Bento Gonçalves, tem o terminal de ônibus Antônio de Carvalho, né? Sim. Atrás do terminal de ônibus Antônio de Carvalho, a gente vai fazer uma diagonal para fazer uma confluência da Bento para Ipiranga, diminuindo Sim, de repente direto. diminuindo o cotovelo. Ali, Porque pensa, por que as rodovias do Rio Grande do Sul são 80 por hora? Porque o raio da curva é baixo. E a de Santa Catarina é 110, porque o raio da curva é grande. Então a gente vai como se fosse aumentar o raio da curva da derivação da Bento para Ipiranga. A ideia é fazer com que tu não sinta que tu sai da Bento entra na Ipiranga. Então da Bento para Ipiranga tu vai tocar rápido, fazendo uma ponte em diagonal atrás do terminal de ônibus Antônio de Carvalho. Então, da Bento para Ipiranga, vai tranquilo. E como é que tu faz o contrário? Hoje, tu faz aquele retorno pela esquerda, como se fosse do terminal. Ali vai virar contramão. Então, tu vai ter um sentido indo para Ipiranga. Tu vai estar na Bento, quando é surpresa, tá na Ipiranga. E tu vai estar na Ipiranga, surpresa, vai estar na Bento. E o resto, eu queria alças de acesso. Mas não tem dinheiro para fazer alças de acesso agora. Vão ser semafóricos. Sim. Então a ideia é o quê? Tu vai transformar a Bento em Ipiranga e Bento nem vai perceber. E o resto tu vai adaptar com semáforo. Então a Bento e Ipiranga, que é o principal fluxo, vai ficar muito mais rápido. Direto. Vai ser como se fosse Salvador França, Dom Pedro, perimetral, que tu nem percebe que tu foi passando. Então foi a solução que nós encontramos. E daí eu dei dinheiro para fazer o projeto disso. O projeto é 450 mil, 500 mil reais. Já foi aprovado o projeto e as obras vai ser 2 pontes. Essa da Bento atrás do terminal de ônibus Antônio de Carvalho, em diagonal, porque aquela já é em diagonal, mas é muito pouca diagonal. Se ela fosse em maior diagonal, era melhor. Sim. E uma na Tírio Bilíbio. Qual é que é Tírio Bilíbio? Quando tu tá vindo pela Ipiranga, hoje tu tem que chegar lá no Antônio de Carvalho e fazer o retorno, né? Então um embola o outro, né? Sim. Na última rua, antes de chegar no Antônio de Carvalho, vai ter uma ponte ali. Então o pessoal da Ipiranga já quiser pular para Antônio de Carvalho, não vai precisar fazer o retorno, vai pular aqui, ó. Pum. E daí, essa ideia que deu foi a IPTC. Essa foi a exigência da contrapartida da IPTC. Tá, a gente faz essa aqui, mas tem que ter essa. Beleza? Quanto vai custar isso? 500 mil projeto, 450 mil projeto e 22 milhões as 2 obras. Cara, é muito barato. Do ponto de vista de obra estrutural, coloca um ponte onde não precisa. Tem 2 pontes na frente da PUC que não precisava. Colocaram porque a PUC está dando, né? Então tem que aproveitar. Lógico. Mas é 2 pontes que não precisava. E onde precisa não tem. Então essa vai ser uma solução que foi encontrada. Na lógica do longo prazo. Sim. Né? Que acaba sendo uma necessidade que ninguém se preocupa. E essa eu não tinha falado ainda, mas realmente vai ser uma coisa muito importante para a cidade. Muito bem, vereador. Não sei, tem mais alguma colocação? Que idade tu tem, Jesus? 35. Vida longa na política, então fico tomara. Feliz com isso. Acho que sim. O Churchill foi até 80, né? Vamos lá. Tem décadas Tomara ainda. que dê. Bom para Porto Alegre, bom para o Rio Grande do Sul, né? Vereador, foi um privilégio ouvi-lo. Eu que agradeço pelo convite. Um jovem assim, com tanta vontade de fazer e com tantas ideias iluminadas, a gente até se motiva, né? Em ver assim que temos esperança que vem coisa por aí. E uma coisa importante, tomara que o programa de vocês tenha muito sucesso
E é interessante isso, vocês vão lembrar daqui a uns 2 anos isso. Eu vejo muitos canais, assim como o senhor falou, que acompanha aqueles 5, 6 canais O senhor tá lá no que céu, é né? fiel, né? Por exemplo, tem um canal que eu vejo 3 canais basicamente, 4 canais basicamente. Eu vejo Visão Libertária, todos os vídeos, Ancapso, todos os vídeos, Ideias Radicais, vejo alguns, já vi mais, hoje em dia tenho visto menos, e o Rock. Ah, é maravilhoso. Professor Rock. Professor Rock. Adoro. E é interessante, quando tu começa a ver todos os vídeos, tu coloca na sequência, tu coloca do primeiro ao último, tu vai vendo um, depois outro. E daí tu vê a alegria do cara quando ele atinge uma meta de inscritos. Daí hoje eu tenho, recentemente, se eu abrir pra vocês aqui, vai dar pra ver, o Rock tá com 710 mil inscritos. E dá pra ver ele falando, galera, muito obrigado, vamos continuar compartilhando, porque já estamos em 300 mil inscritos. E daí quando tu olha os 700, tu pensa, 300 é menor que 700, né? Sim. Ele nem sabia que ia chegar a 700, mas ele estava comemorando que tinha 300. Eu não sei quantos inscritos vocês têm hoje, Nem eu sei. mas lembra, Muito no início. quando você tiver 500 mil inscritos, vocês vão lembrar do vídeo que vocês comentaram. Galera, muito legal, obrigado, chegamos a 100 mil. E, né? É verdade. Essa é a ideia, levar a boa política Só que para para todo o isso precisa Brasil. o quê? Precisa que o pessoal que assiste e quem me segue, né? Compartilha, né? Mas não é só compartilhar colocando... Faz a nossa propaganda É aí, isso aí. Gessé, vai lá. Eu tô aprendendo também, tá? Curte. Não, olha só. Eu tô Comenta. aprendendo também, tá? Vamos lá. É que se for no Instagram tem que salvar, né? Salvar, comentar, compartilhar, pegar o link e colocar no Instagram, colocar no WhatsApp. Né? Se for no YouTube, tem que ativar o sininho, se inscrever no canal, ativar o sininho, pegar o link e compartilhar para os amigos nos grupos de WhatsApp. Facebook já tá morrendo, né? Mas Facebook compartilha e tal. Mas especialmente aí para prestigiar o pessoal, também me sigam, tá? Mas para prestigiar o pessoal, por favor, sigam o canal no YouTube, que eu acho que é a principal plataforma, né? E no Spotify. Vai ser bem. E no Spotify também, porque é uma forma que nós temos de prestigiar quem está fazendo um bom trabalho e está se esforçando para entregar um material de qualidade para as pessoas que buscam informação política de qualidade na cidade de Porto Alegre, fugindo do tradicional. Porque, cara, a gente tem muitos canais consolidados e eu vejo alguns, inclusive tradicionais, nem vou falar o nome, mas tradicionais, que tem alguns podcasts bobo, umas perguntas bobas, e assim, eu gostei daqui, porque embora tenham sido temas que eu estou acostumado a falar, foram abordagens que eu não estou acostumado a ouvir. E isso é legal. Porque geralmente é coisa muito superficial. E sinceramente, tanto que eu falei no início. E eu não me senti tão desafiado do ponto de vista de colocar na fogueira. Na próxima me coloquem mais na fogueira. Tá bom, Mas o que precisa para ter prestígio, como vocês estão conseguindo aqui, vão conseguir auferir, é colocar o político, o convidado na fogueira. É na fogueira. Na parede. Na parede. E, enfim, quando vocês se quiserem dicas de colegas que queiram que eu ajude a convencer para mim aqui, depois, com certeza. eu posso convidar, tem alguns caras bem legais aqui na Câmara de Porto Essa é a Alegre. ideia do programa, é mostrar para o Brasil que a gente pode fazer política correta, porque a gente tem ótimos políticos. Obrigado pelo convite. E motivar lideranças, né, com o exemplo de vocês. Sim, é interessante como muitas pessoas se sentem indignadas, mas esperam que alguém faça algo por elas. Seria legal que elas pudessem fazer e mostrar o caminho, né? Excelente. Bom, pessoal, podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo a voz da empresa de consultoria e assessoria para candidatos parlamentares, gestores, lideranças, ativistas, todos aqueles preocupados com a cidadania e os destinos políticos do Brasil. Então, venha com a gente, siga este canal, curta, compartilhe e deixe seus comentários em nossas redes sociais. Vitória Consultoria Política Limitada, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil.